Chega mais, meu querido e minha querida, que nesse momento a gente vai resolver juntos aqui mais uma questão do vestibular do ITA, questão 8, questão de primeira fase da prova de 2024. E vamos lá para o nosso enunciado. Considere que no experimento de Young da fenda dupla, uma lente composta de um material com índice de refração N entre 1 e 2, no formato de um semicírculo de raio R, é colocado na saída de uma das fendas, conforme mostra a figura. Sabendo que o comprimento de onda lambda é maior do que R, e que a distância entre o anteparo e as fendas, a distância L aqui entre o anteparo e as fendas, é muito maior do que lambda, assinale a alternativa que corresponde à expressão da posição xm, opa, a posição onde a gente vai ter aqui, a posição xm do enésimo pico do padrão de interferência acima do máximo central. Então a gente esquece aqui a lente. No experimento de Young convencional, a gente vai ter o máximo central, depois tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim segue. Beleza? E antes da gente, né, analisar esse caso daqui, vamos lembrar como é que a gente analisa o experimento de Young convencional, né? Então a gente tem algumas aproximações que rolam aqui. É, A gente basicamente considera aqui que esse triângulo daqui é um triângulo isósceles e que a única diferença de caminho que a gente tem é esse pedacinho que a gente tem aqui. A é a nossa diferença, é a distância que a gente tem entre as fendas, e a gente vai ter um alfa aqui, que é um ângulo aqui, que a gente traça bem aqui, que na verdade a gente vai ter um triângulo retângulo bem aqui, e aí esse ΔX, aqui, ó, eu estou indo rápido aqui, só lembrando como é que a gente tem aí, é lá no experimento de Young. Esse nosso ΔX, que é a diferença de caminhos, ele vai ser A vezes o seno desse alfa. A vezes o seno desse alfa aí. E aí, a gente tem algumas coisinhas interessantes. Como o alfa é muito pequeno, a gente vai ter que o seno de alfa é aproximadamente a tangente de alfa. Tangente de alfa. Só que a tangente desse ângulo alfa aqui vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser essa posição, essa diferença de caminhos, o que a gente colocou aqui, vai ser A vezes a tangente do alfa, que é a posição de onde a gente vai estar analisando o que está acontecendo, que a gente está chamando de x dividido pelo nosso L, né? Exatamente isso daqui. Só que esse nosso ΔX, né, quando a gente está analisando um fenômeno de interferência, a gente precisa observar para ver se a gente está tendo encontro de duas cristas de onda. Quando a gente tem encontro de duas cristas, a gente tem uma interferência construtiva. E quando a gente tem encontro de uma crista com um vale, a gente tem interferência destrutiva. E aí, como a gente analisa isso, essa diferença de caminhos, ele é um... Quantos números de um meio comprimento de onda? Se for um número par de meios comprimentos de onda, a gente encontra crista com crista. Se for um número ímpar de meios comprimentos de onda, a gente encontra crista com vale, interferência destrutiva. Então, no fundo, o que a gente faz é pegar isso daqui e igualar com isso daqui. Então, o que a gente tem é se essa diferença de caminhos for um número ímpar aqui, de meios comprimentos de onda, vai dar destrutivo, se for par, vai dar construtivo. Então, a gente iguala esses dois. Então, na prática, a gente vai ter aqui que o nosso AX sobre L é N lambda sobre 2. É assim que a gente estuda aí o experimento de Young convencional, tá bom? É assim que a gente analisa aí esse fenômeno de maneira convencional, tá bom? Então a gente vai ter que AX sobre L igual a N lambda sobre 2. E aqui a gente vai achar as posições do primeiro, do segundo, do terceiro, beleza? Então, é assim que a gente vai analisar. Mas agora eu vou partir para o nosso segundo caso. Para o nosso primeiro caso, a gente tem uma diferença de caminhos que eu chamei aqui nesse outro exemplo de delta D1, que é exatamente essa mesma diferença de caminhos que a gente tem aqui, que é esse A seno do nosso ângulo aqui. Então a gente vai ter, eu vou ter um delta D1, só que eu vou ter uma diferença de caminhos referente ao trajeto que a nossa onda vai fazer aqui dentro da nossa lente. Então, o delta D1, eu não vou nem gastar tempo aqui. O nosso delta D1 vai ser igual ao nosso A seno de θ. O nosso A seno, na verdade esse ângulo aqui é o alfa, né?
A seno de alfa. Beleza? Esse é o primeiro passo que a gente já vai dar bem aqui. É o A seno de alfa. Só que a gente vai ter um delta D2. A gente vai ter um delta D2. Que aqui vai se referir a uma diferença de caminhos que, na verdade, uma diferença de fase que a gente vai ter da onda aqui e aqui. Aí você vai se perguntar, mas peraí. Quando eu ando aqui, a gente tem um raio. Ele está andando aqui, um raio do centro da semi-esfera aqui, ele vai dar um raio. E aqui, olha, considerando que esses dois são paralelos, lembra? Enfim, eles vão se encontrar num ponto muito distante, uma distância muito grande. Então aqui seria R também. E de onde vem esse delta D2 aqui, amores? De onde vem? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem um índice de refração. E o índice de refração a gente calcula como C sobre V. Só que C é lambda, é a lambda que a gente tem no vácuo, comprimento de onda que a gente tem no vácuo, vezes a frequência. E a velocidade no meio, nesse meio daqui, é o lambda, nesse meio que tem um determinado índice de refração, vezes a frequência. A frequência nos dois meios é a mesma. Então, o que a gente vai ter é que o nosso comprimento de onda no nosso meio com índice de refração n vai ser o nosso lambda no vácuo dividido pelo nosso índice de refração. Beleza? E o que vai acontecer é que a gente vai ter uma fase final diferente aqui e aqui. Vamos lá. O que é fase? Vamos só lembrar aqui. Quando a gente tem uma volta completa, um ciclo completo de uma onda, a gente diz que a gente andou em fase 2π, que é o nosso 360 graus. A gente deu uma volta completa no ciclo da onda. E a gente vai começar um novo ciclo. E quando a gente fala em diferença de caminho para interferência, na verdade, na prática, o que importa para a gente é diferença de fase. Porque se a gente está em oposição de fase, se tá uma crista encontrando com um vale, é oposição de fase. A gente tem uma diferença de fase aí de π. Uma diferença de fase de 180 graus. E aí quando a gente tem oposição de fase, a gente tem interferência desse tipo. Quando tem concordância de fase, ou seja, diferença de fase zero, aí a gente tem interferência construtiva. Então, quando a gente tem um fenômeno assim, o que acontece é que a gente vai ter que brincar em termos de fase. Então, vamos lá? Para uma onda desse determinado comprimento de onda aqui, a gente vai ter que esse comprimento de onda, esse lambda n, está para 2π. Assim como o raio, que é a distância que ele vai percorrer, está para um θ1, uma fase que vai andar, que vai se passar aqui dentro. Então, fazendo essa regra de 3, a gente vai ter que esse θ1 vai ser igual ao nosso 2πr sobre lambda n. Só que esse lambda n é lambda sobre n. Então, esse θ1 vai ser 2πnr dividido por lambda. Esse aqui é o nosso θ1 andando aqui dentro, beleza? Só que no final das contas, se a gente prestar atenção, a gente encontrou qual foi a fase que a gente teve, a fase que andou enquanto a onda estava andando aqui dentro dessa parte com a lente. Mas, no final das contas, o que importa pra gente é qual distância fora da lente que corresponde a essa fase, a essa mudança de fase bem aqui. Então eu vou fazer, digamos, uma volta agora, só que não utilizando o lambda n, mas utilizando o lambda. Porque eu quero saber, peraí, ele ter andado essa fase aqui dentro corresponde a que distância fora? Porque eu vou querer comparar a distância que foi andada aqui com a distância que foi andado aqui. Entendi, amor. Então vamos lá? Então agora eu vou fazer de novo uma continha aqui para descobrir qual foi a distância que ele andou aqui comparado com essa distância daqui, com a distância que ele andou fora da lente. Então vamos lá? Então a gente vai ter aqui o seguinte, que o nosso 2π
Vamos lá? O nosso lambda fora da lente está para 2π. Assim como o quê? Assim como o nosso R está para 1 θ1. Ah, então vamos descobrir que... Opa, perdão. Assim como uma distância percorrida aqui, uma distância equivalente percorrida aqui, está para o... Eu vou chamar isso aqui de... Na verdade, eu vou chamar de y, tá bom? Assim como uma distância y equivalente ao que ele andou aqui, está para o θ1, tá bom? Então, a gente vai ter lambda vezes θ1 é igual a esse y vezes o nosso 2π. E aí, a gente vai ter lambda vezes o θ1, que é 2π nr sobre lambda, que é igual a y vezes 2π. Aqui a gente vai cortar esse 2π com esse 2π, a gente vai cortar esse lambda com esse lambda. Então, a gente vai ter aqui que esse y, o y que ele andou lá, vai ser n vezes r. Então, peraí. Esse lado aqui, a gente vai ter que comparar daqui para trás. Daqui para trás. Esse lado aqui vai ter andado Δ1. E só que a gente vai ter um Δ2 aqui. Só que a gente vai precisar entender que esse daqui, que a gente está comparando, dado que esse daqui, ele está atrasado. Então, aqui, olha, a gente vai ter ΔD1. O ΔD total vai ser o ΔD1. Mas essa distância aqui, olha, se a gente olhar, a gente está traçando paralelas aqui. Então, vai ser, aqui é um raio, mais o raio. Só que aqui, ele aparentemente teria andado raio, mas ele, não, na verdade, né, o caminho, na realidade, percorrido, trazendo aqui para um espaço, trazendo para uma relação, a distância que ele teria percorrido aqui fora é de nr. Então, na verdade, para a gente encontrar a diferença de caminhos, a gente vai ter que subtrair esse nr daqui. Beleza? Então, o nosso ΔD total vai ser esse ΔD1 mais R menos nr. Amos, mas por que isso? Porque quando ele anda aqui dentro, ele está andando num lugar onde o comprimento de onda é diferente. Ah, então a quantidade de ciclos que ele dá aí dentro, mesmo andando uma distância R, para fora é como se fosse uma distância muito maior. Beleza? Por isso nr. Então vamos lá, o ΔD vai ser igual ao quê? ΔD1. O ΔD1 é o mesmo ΔD1 lá do nosso querido experimento de Young convencional. Vai ser AX sobre L. Então a gente vai ter que AX sobre L, mas eu vou colocar o R em evidência. 1 menos N. Só que vamos lá. O que a gente tem é o seguinte. No experimento de Young convencional, quando a diferença de caminhos é zero, a gente tem uma diferença de... Quando a diferença de caminhos é zero comprimento de onda, a gente tem o máximo central. Quando a diferença de caminhos é um comprimento de onda, a gente tem o primeiro máximo, 2 comprimentos de onda, o segundo máximo, 3 comprimentos de ondas, o terceiro máximo, e m comprimentos de onda quando a gente tem o emésimo máximo. Então, quando essa diferença de caminhos aqui for m lambda, a gente vai ter o emésimo máximo. Então, quando ΔD é igual a m lambda, a gente vai ter o emésimo máximo. Ah, então peraí, amor, aqui você colocou n lambda sobre 2. Isso mesmo. Por quê? Aqui a gente estava falando de meios comprimentos de onda. Então, para o primeiro par, que é n igual a 2, a gente tem o primeiro máximo. Para o segundo par, que é n igual a 4, a gente tem o segundo, ou seja, quando a diferença de caminhos for igual a 1 comprimento de onda, a gente vai ter o primeiro máximo. Quando for 2 comprimentos de onda, N4, 4 lambda sobre 2 vai dar 2 comprimentos de onda, e assim a gente vai seguindo. Beleza? Então, vamos lá. Quando for m lambda, a gente vai ter o emésimo máximo. Então, a gente vai ter aqui que AX sobre L mais R vezes 1 menos N vai ser igual a m lambda. E meu trabalho agora vai ser isolar o x, né?
questão já acabou, agora é só matemática. Então a gente vai ter aqui que isso aqui é igual a m lambda menos r1 menos n. Então a gente vai ter aqui que o nosso x vai ser o L sobre A, que multiplica o nosso m lambda, menos r vezes 1 menos n, eu posso reescrever como mais, jogar esse menos lá para dentro, r vezes n menos 1. Porque eu já vou fazer assim, porque o n é maior do que 1, a gente já sabe disso. Então a gente vai pegar essa expressão daqui e a gente vai procurar a alternativa lá em cima. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Vai pegar isso daqui, L sobre A, multiplica m lambda mais r vezes n menos 1. Então vamos lá, vamos lá. L sobre A multiplica lambda m mais n menos 1 vezes r. É exatamente o que a gente tem bem aqui. É exatamente o que a gente tem bem aqui. L sobre A, que multiplica m lambda mais r vezes n menos 1. Exatamente o que a gente vai ter aqui na nossa querida letra A. E assim, a nossa resposta é a nossa letra A. Espero que você tenha entendido o que a gente fez aqui. A gente passou passo a passo. Experimento de Young convencional, experimento de Young alterado. A gente precisou ver, peraí, quando a onda anda aqui dentro desse meio com comprimento, com índice de refração n, na verdade é como se ele tivesse andado n vezes r. Ah, e a gente precisa considerar isso. Então aqui ele andou delta D1, aqui ele andou R, e aqui ele andou NR. E para a gente fazer a diferença de caminhos mesmo, a gente precisa considerar o delta D1 mais o R daqui, menos o NR daqui. E a gente seguiu aqui, fez nossas continhas e encontrou a alternativa correta. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bons estudos e até a próxima!